E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Vitor Martins e eu sou professor aqui do canal Matemática Martins. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações aí no seu celular. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre triângulos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Nessa aula a gente vai falar sobre triângulos. Primeiro a gente vai falar sobre as suas nomenclaturas e classificações e depois a gente vai falar um pouco sobre a soma dos seus ângulos internos. Uma curiosidade que eu gostaria de contar para vocês é que o triângulo ele é uma das figuras geométricas mais resistentes. Se você comparar ele com outras figuras geométricas, como por exemplo o quadrado ou o retângulo, ou até mesmo outras figuras geométricas, o triângulo ele se destaca por ter uma alta resistência. Tanto é que ele é muito utilizado na construção civil, como por exemplo na construção de pontes ou na construção de lajes e dentre outras áreas da construção civil. Agora vamos falar mais sobre os triângulos. O que é um triângulo? Um triângulo ele é uma figura bidimensional, ou seja, ele tem largura e comprimento, e ele é formado por 3 pontos, e 3 retas, e 3 ângulos. Na geometria, nós chamamos os pontos que ligam as retas de vértices, as retas em uma figura geométrica nós chamamos de lados, e as retas, quando elas se ligam, elas formam um ângulo, que, de acordo com a abertura, vai ter uma medida que nós temos como unidade de medida principal o grau. Lembrando que os ângulos, eles também têm algumas nomenclaturas, como por exemplo, 360 graus, nós dizemos que é uma volta completa. Quando temos 180 graus, que é a metade de 360 graus, chamamos de meia volta ou ângulo raso. Quando nós temos 90 graus, nós chamamos de ângulo reto. Quando nós temos um ângulo menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. E quando é um ângulo maior que 90 graus, nós chamamos de um ângulo obtuso. Agora eu vou falar para vocês sobre as nomenclaturas dos triângulos e as suas classificações. Os triângulos eles possuem 2 principais tipos de classificações. O primeiro é de acordo com o tamanho dos lados do triângulo e o segundo é de acordo com os ângulos dos triângulos. Eu vou começar falando sobre o primeiro, a classificação de acordo com os lados. O primeiro triângulo é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem como característica 3 lados iguais e também como consequência ele acaba tendo também 3 ângulos iguais. No triângulo equilátero, todos os seus ângulos são de 60 graus. O próximo triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele tem apenas 2 lados iguais e um lado diferente. E como consequência, ele acaba tendo também 2 ângulos iguais e um terceiro ângulo que é diferente. Como por exemplo, podemos ter um triângulo com um lado 3, o outro lado 3 e o outro lado 2. Ou podemos olhar para os seus ângulos também, um ângulo de 75 graus, outro de 75 graus e um terceiro de 30 graus. De forma que ele sempre vai ter 2 lados e 2 ângulos iguais, e um ângulo e um lado diferentes. O terceiro triângulo é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno ele não tem nenhum lado igual, ou seja, todos os seus lados são diferentes. E como consequência, todos os seus ângulos também são diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter um triângulo com um ângulo de 90 graus, outro de 60 e outro de 30. E os seus lados, como por exemplo, um de 3, um de 4 e um de 5. Agora eu vou falar para vocês o segundo tipo de classificação, a classificação de acordo com os ângulos dos triângulos. Nós temos mais 3 triângulos. O triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Como dito anteriormente, o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. E o triângulo acutângulo, ele recebe esse nome por ele ter os seus 3 ângulos agudos. Quando nós temos um triângulo com os seus 3 ângulos menores que 90 graus, então nós chamamos ele de triângulo acutângulo. O segundo triângulo é o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo ele tem como característica um dos seus ângulos maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. Então, quando nós temos apenas um ângulo que seja maior que 90 graus, esse triângulo já é considerado um obtusângulo. E o terceiro triângulo nós chamamos de triângulo retângulo, que ele tem um ângulo de 90 graus, que é ângulo reto. Na última aula eu falei sobre o Teorema de Pitágoras, que ele relaciona os 3 lados de um triângulo retângulo, de forma que, quando você tem 2 lados, você consegue encontrar o tamanho do terceiro lado. Então, se você não conferiu, dá uma conferida lá. Agora, na aula de hoje, eu vou falar algo um pouquinho diferente. Imagina que nós temos 2 ângulos de um triângulo e nós queremos descobrir o terceiro ângulo. Aí, nós temos uma regra de que
A soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. E esse 180 graus, ele vale para todos os triângulos. É uma regra universal, ou seja, todos os triângulos, se você somar todos os seus ângulos, vai dar um resultado aí de 180 graus. Como, por exemplo, o triângulo que eu citei. Ele tem 90 graus, 60 graus e 30 graus. Se nós somarmos e fazermos a conta, nós vamos chegar aí ao resultado também de 180 graus. Agora que você já sabe essa regra, vamos fazer algumas observações. Como, por exemplo, o triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Ele também tem dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Então, digamos que nós tenhamos um triângulo que ele tenha dois ângulos de 70 graus. Aí eu pergunto para você, qual vai ser o valor do terceiro ângulo? Bom, se você sabe que dois ângulos são 70 e que o resultado final da soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, então nós podemos fazer 70 mais 70 vai dar 140. 140 para 180 vai faltar 40. Se você fizer 180 graus menos 140 graus, que é o valor dos outros dois ângulos, o que sobrar vai ser o terceiro ângulo. Então, nós temos aí o resultado de 40 graus. Ou nós também podemos ter um triângulo escaleno, por exemplo, com um ângulo de 90 graus, o outro ângulo com 20 graus, e qual seria o terceiro ângulo? Se nós fizermos as contas, nós vamos chegar aí que 90 mais 20 é igual a 110. Se nós pegarmos os 180 e tirarmos os outros dois ângulos fora, que é igual a 110, nós teremos o resultado aí de 70 graus, que é o resultado do terceiro ângulo que falta. Mas você deve estar se perguntando aí, e o triângulo equilátero? Bom, como eu disse, o triângulo equilátero ele tem os três ângulos iguais, de 60 graus. Então, como ele tem os três ângulos iguais, não vai ter necessidade de nós calcularmos um terceiro ângulo do triângulo equilátero, tendo como base que os seus três ângulos vão ser sempre iguais, sempre os mesmos. Bom, agora algumas observações finais. Nós podemos concluir que o triângulo equilátero, por regra, ele é um triângulo acutângulo, pois ele tem três ângulos de 60 graus, sendo que, por ser 60 graus, é um ângulo que é menor que 90 e, por consequência, é um ângulo agudo. Então, todo triângulo equilátero ele vai ser um triângulo acutângulo. O triângulo retângulo ele pode ter os dois lados iguais ou ele pode ter três lados completamente diferentes. Então, o triângulo retângulo ele pode ser tanto isósceles quanto escaleno. Por exemplo, imagine que eu pego um triângulo que ele tem 90 graus e as outras duas medidas de 45 graus. Dessa forma, como ele tem dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais e, como consequência, ele vai ser um triângulo isósceles. Ou nós também podemos ter um triângulo retângulo que tem um dos ângulos como 90 graus e podemos ter os lados 3, 4 e 5, de forma que o triângulo retângulo ele pode ser também um triângulo escaleno. Pessoal, muito obrigado, a aula foi essa. E se você ainda não conferiu o vídeo que eu fiz antes desse sobre o Teorema de Pitágoras, dá uma conferida lá. Se você gostou, se inscreve, curte e compartilha e ativa o sininho para ter todas as notificações aí no seu celular. Então, muito obrigado e até a próxima.